Olá, agressividade. Por que as pessoas andam tão agressivas, tão intolerantes umas com as outras, tão sem paciência? O que anda acontecendo? Nós vamos tratar deste assunto hoje no programa. Você também acompanha uma entrevista exclusiva com um especialista em ortodontia sobre mordida aberta. E no quadro Dica Segura, você vai ver que a posição de dirigir pode influenciar e muito na sua segurança. Estes e outros assuntos você acompanha agora no programa referencial que já está no ar. A gente começa o programa falando sobre agressividade. Por que as pessoas andam tão impacientes, tão intolerantes umas com as outras? Por que tanta agressividade a ponto de perder o controle e brigar, por exemplo, no trânsito ou até mesmo matar? O que anda acontecendo? Para tratar deste assunto, nós resolvemos mostrar um pouco desse comportamento das pessoas e conversar com o psicanalista Ernesto Mandelli. Fique ligado. As imagens revelam o grau de agressividade. Segundo os especialistas, o portador do transtorno explosivo não consegue resistir aos seus impulsos agressivos, o que o leva a cometer graves ataques físicos a outros e destruição de objetos ou propriedades. Seu grau de agressividade é totalmente desproporcional aos estímulos que a desencadearam. Nas pessoas com esse transtorno, os atos de agressividade não são premeditados e elas sentem-se responsáveis por seus comportamentos, demonstrando após os mesmos arrependimento, vergonha, culpa e tristeza. Bom, doutor Mandelli, como a gente acabou de ver, a agressividade nas pessoas é uma característica em que a gente começa a perceber com muito mais frequência. Como é que se explica e por que isso anda acontecendo? Bem, uma das características do surgimento dessa violência é que as pessoas elas não se conseguem, não podem se sentir mais frustradas por alguma coisa. Então tudo aquilo que frustra o prazer, frustra aquilo que a pessoa quer, quando não é aceito, se transforma em agressividade. Mas isso é um reflexo da falta de limites que nós temos hoje com as nossas crianças. Uma criança sem limite, ela não consegue suportar a frustração e com certeza se tornará um ser humano adulto mais propenso para a violência. Então o problema começa desde cedo dentro de casa. Começa desde cedo dentro de casa. Como nós podemos observar nas imagens, aquela criança, qual foi o exemplo que aquela criança teve? Né? O pai e a mãe agredirem uma pessoa porque essa pessoa foi cumprir o que é a sua obrigação. Então isso faz com que essa criança, além de não ter limites, ela também aprenda que os problemas se resolvem através da violência. Doutor Mandelli, agora o que as pessoas podem fazer para tentar agir de forma diferente? Tentar controlar essa agressividade que todo mundo tem um pouco dentro de si, né? Todos nós temos uma pulsão de agressividade, porque é através dessa característica que nós podemos ser bem-sucedidos, podemos resolver problemas. Então, o que acontece, isso é muito difícil hoje, as pessoas terem um controle sobre essa agressividade, porque tudo começa na infância. Então, se você não ensina a criança a aceitar a sua limitação de que o mundo não vai dar tudo aquilo que ela quer, você não tem como depois controlar essa agressividade, porque você passa a se achar, e isso vem lá de dentro, vem lá do inconsciente, começa a se achar que o mundo tem que dar aquilo que você quer. E quando isso não acontece, você se frustra, e uma das maneiras de você extrapolar, exteriorizar essa frustração é com agressividade. O importante é tentar se controlar ao máximo, né? Com certeza, mas às vezes a pessoa não consegue se controlar porque ela não foi treinada para se controlar, né? Então nós precisamos desse treino de controle, de autocontrole. Ok, muito obrigada então pelas dicas. Eu que agradeço. Olha, se cada um fizer a sua parte, com certeza a gente vai conseguir se relacionar com mais tranquilidade.
E agora no quadro Dica Segura, você vai ver que a posição de dirigir pode influenciar e muito na sua segurança. Dá só uma olhada nesse recado que o nosso amigo Neto tem pra gente. Olá, meu amigo, minha amiga, mais uma vez juntos, muito obrigado. Você já sabe, mas não custa relembrar. A posição de dirigir influencia diretamente na sua segurança em caso de algum tipo de colisão. Você já sabe disso. Nós já falamos, mas vamos relembrar. Vem comigo. Eu encontro comumente na rua muitas pessoas que dirigem com o banco totalmente para trás e o encosto reclinado. É uma belezura. Olha só. É uma posição confortável? Eu não sei se as pessoas consideram uma posição confortável estando nessa situação. Mas ela é uma posição extremamente perigosa. Quer saber por quê? Eu vou explicar. Olha a minha perna. Certo, gente, eu tenho 1,87 m. Olha a minha perna. Quando eu aperto a embreagem, o que acontece com ela? Ela está completamente esticada, concorda comigo? Agora, o problema maior é o seguinte. No caso de uma colisão frontal, mesmo que seja pequena a colisão, eu vou estar nessa condição, com a perna esticada, apertando a embreagem e o pé de freio acionado. Sabe o que acontece? No caso de uma colisão, todo o impacto, porque a perna está completamente esticada, vem para a bacia. Isso pode provocar danos incríveis na sua bacia. Pode, inclusive, causar lesões sérias e provocar a morte. Casos de acidentes em que as pessoas estão nessa posição dirigindo e tem uma colisão frontal, na maioria dos casos, o fêmur penetra a bacia e acaba estourando todos os órgãos internos. Parece bobeira o que eu estou falando, mas é verdade. Os casos científicos mostram isso. Então, qual é a posição correta? Vamos entender. A perna ela deve estar, quando pressionada a embreagem, ela deve criar uma pequena inclinação, nunca ficar completamente esticada. Por quê? Por causa desta colisão, simplesmente a perna sobe e há essa dobrada aqui da perna. Olha só que coisa espetacular, olha aí, ó. A perna dobra. Outra condição incrível, o banco nunca deve estar reclinado. O banco deve estar em condição que proteja a sua coluna e pescoço. Por quê? Numa colisão traseira, o que acontece é que o movimento do pescoço para trás pode te fraturar na medula. Olha só. Então, como fazer? Deixar a coluna completamente apoiada no banco, no encosto, para que você tenha apoio e ao mesmo tempo verifique se o espaço da tua cabeça até o banco, até o encosto, certo? É o menor possível. Por quê? Na colisão traseira, olha a tua cabeça o que ela faz. Pum! Vai para trás. O encosto não é enfeite, ele é um item de segurança no banco dos automóveis de hoje. Isso realmente salva vidas. Posição de dirigir faz a diferença. Sua saúde e sua segurança em primeiro lugar. A gente se vê no trânsito, tá? Tchau, vou embora, hein? É isso aí. E depois do intervalo, você acompanha uma entrevista exclusiva com um especialista em ortodontia sobre mordida aberta, um problema que atinge milhares de pessoas. É um instante só, não mude de canal porque eu não demoro. A mordida aberta é uma deficiência que incomoda milhares de pessoas. E para tirar as dúvidas sobre este assunto, nós convidamos o especialista em ortodontia, Dr. Renato Figueiredo, para participar do quadro de entrevista. Acompanhe. Bom, o nosso bate-papo hoje com o Dr. Renato Figueiredo, especialista em ortodontia, é sobre mordida aberta. Muita gente, Dr. Renato, enfrenta esse problema, mas também desconhece quais são as soluções para esse problema. E é isso que eu gostaria que você falasse com a gente hoje, né? Como se dá a mordida aberta? Bom, ela pode acontecer praticamente de duas formas, tá? Ela pode ser dentária, ela pode ser do tipo esquelética ou pode ser uma combinação da mordida aberta dentária com a mordida aberta esquelética. Agora, o que provoca essa mordida aberta, doutor Renato? Bom,
A mordida aberta do tipo dentária, normalmente ela é causada por hábitos parafuncionais. Então, são hábitos deletérios, tipo paciente que tem o hábito de sucção digital, que chupa dedo, paciente que chupa chupeta por muito tempo, pacientes respiradores bucais, são os principais causadores da mordida aberta do tipo dentária. E a esquelética normalmente é causada por fatores genéticos. Então, o paciente que herda, por exemplo, uma arcada dentária de um dos pais e os dentes da mãe, por exemplo. Então, assim, esse desequilíbrio pode gerar um encaixe incorreto dos dentes e gerar a mordida aberta dentária ou esquelética. Doutor Renato, agora, quais são os problemas que a mordida aberta pode gerar? Bom, ela pode gerar uma série de problemas para o paciente, né? Problemas de fonação, pacientes que têm hábito que o fonoaudiólogo chama de hábito de CC, pacientes que falam assim, né? Pode gerar também problemas do tipo, no caso da própria digestão, que a mastigação é uma parte muito importante na digestão do paciente. Então, se o paciente não mastiga corretamente, não consegue cortar corretamente os alimentos, ele vai engolir muitos alimentos praticamente não bem mastigados, que vai diminuir, né, o processo de digestão, vai gerar uma digestão um pouco mais demorada e gerar uma série de problemas para o paciente em si. Né? E quais são os tratamentos para esse tipo de problema, para resolver o problema da mordida aberta? Bom, depende do tipo de mordida aberta. Então, se for uma mordida aberta dentária, o problema ele é basicamente ortodôntico. Né? Então, é um problema que ele é tratado pelo ortodontista, pode ser utilizando os aparelhos fixos, que as pessoas conhecem comumente, dependendo da fase de tratamento, ou usando aparelhos ortopédicos. Né? Ou se for uma mordida aberta esquelética tratada num período um pouco mais tarde, já na fase adulta, aí já seria um tratamento ortocirúrgico. Né? Então a gente faz a preparação ortodôntica, depois a pessoa ir para uma cirurgia chamada de cirurgia ortognática. O que você diria para aquelas mães que dão chupeta para os filhos, principalmente desde bebê? Hoje, em questão da chupeta dos hábitos, existem as chupetas ortodônticas, né? E devem ser retiradas no máximo aos 2 anos de idade. Então, problemas ortodônticos até os 2 anos de idade podem ser, a gente pode conseguir um reequilíbrio, né? Até os 2 anos. Até a retirada do hábito, né? E nunca, jamais dar o dedo para a criança. Por quê? Porque o dedo da mãe não vai ter como cortar. Né? A chupeta ela tem como jogar fora, o dedo não. Então é muito mais complicado tirar um hábito que a criança tem como hábito de sucção digital, que gera muitos problemas em relação a esse caso da mordida aberta. Doutor Renato, muito obrigada pela entrevista, viu? Já estava com saudade, a gente vai voltar a procurar você para continuar falando e dando informações importantes para vocês aí que estão acompanhando. Com certeza, eu que agradeço mais uma vez o convite e prometo que não vou sumir mais. Promessa é dívida. Muito obrigada. Tá, obrigado. Olha, essas informações que o doutor Renato acabou de passar para a gente são fundamentais. E quem tem esse problema, é importante que procure realmente um especialista em ortodontia para tratar, ok? Depois do intervalo, a gente volta para falar sobre os cuidados que você precisa ter ao levar o seu cão para passear de carro. Dr. Silvio faz um alerta importante. É um instante só, não mude de canal porque eu volto já já. O maranhense tem mudado seu comportamento e tem buscado mais qualidade de vida, procurando, por exemplo, fazer algum tipo de atividade física. Então, presta atenção na nossa dica dessa semana no quadro Sob Medida. Bom, ao meu lado
lado, a gestora esportiva Rosana Santini. Hoje a gente vai se aprofundar em uma modalidade que está começando aqui na cidade de São Luís, mas que está dando o que falar, Rosana, que é justamente o paraquedas. A gente já mostrou essa atividade aqui no programa, mas hoje a Rosana vai explicar exatamente como surgiu e quais são os benefícios que o paraquedas pode proporcionar ao nosso corpo, Rosana. Tudo bom? Bom dia, tudo bom? O paraquedas ele surgiu em centros esportivos para treinamento de resistência, de força e entre atletas, né? Com a popularização do treinamento funcional e das atividades ao ar livre, então foi se adquirindo esses equipamentos e colocando à disposição das pessoas para que elas pudessem conhecer a prática, né? Na verdade é um equipamento que desenvolve força, pode desenvolver resistência, é usado para trabalho de velocidade, de explosão, para melhora do condicionamento físico e aprimoramento do sistema cardiovascular. Bom, semana passada quem competiu comigo foi o Christian, mas hoje quem está aqui comigo é a Flávia Buarque. Flávia, você já faz essa atividade, chega para frente só um pouquinho. Você já faz essa atividade há quanto tempo? 1 ano. Gosta mesmo, né? Muito, muito, é muito bom. Estamos ao ar livre, trabalhamos toda a musculatura da perna, dos braços. A gente tem uma resistência muito forte, é muito bom. É fantástico. Os resultados você viu a partir de quanto tempo, quando você começou a fazer? 2, 3 meses a gente já vê o resultado, as pernas, o fortalecimento dos músculos. É muito bom. Toda a parte cardiovascular, você melhora em todo o teu desempenho, você melhora. Gente, olha, eu tô aqui fungando. E a Flávia, nada, não tá sentindo quase nada, né, Flávia? Com 1 ano, isso é treino, né? Uhum. Tudo na vida é treino. A gente acha que a gente não pode, que a gente não consegue, mas a gente consegue, basta tentar. É isso aí, é o que eu tô fazendo. Eu tô tentando e nós vamos conseguir. Mais uma palhinha para vocês aqui da nossa corrida. Vamos lá. Olha, nada de sedentarismo, hein? Qualidade de vida é fundamental e manter a sua saúde mais ainda, tá bom? E agora no Espaço Pet, o Dr. Silvio faz um alerta para aquelas pessoas que adoram passear de carro com o seu cão. Presta atenção. Hoje no Espaço Pet, Dr. Silvio vai fazer um alerta importante sobre os cuidados que os donos de animais precisam ter, Dr. Silvio, na hora de levar o seu cão para passear de carro. A gente viu aí que o nosso amigo aqui passeou bastante e, por sinal, eles adoram aquele ventinho, né? Mas faz muito mal. Belcineia, o que acontece é o seguinte, quando você coloca o cão no carro, ele tem a necessidade muito grande de colocar a cabeça do lado de fora. Porque para ele, é ele que está se movimentando. Além do mais, ele sente os odores que estão ao redor. Esse odor ele é levado através do vento para as narinas do cão e ele sente muito mais do que se ele estivesse simplesmente passeando. Então ele tem uma vontade muito grande de expor a cabeça pelo lado de fora do veículo. No caso, qual é o malefício que isso pode trazer, principalmente, por exemplo, para os olhos dele? Na verdade, Alceneia, não só os olhos, tá? Os olhos a gente pode identificar que são as uveites, são as inflamações de córnea, que causam bastantes problemas nesses animais que têm a tendência a colocar a cabeça para fora. Porém, também existem os problemas de otite, que são os problemas relacionados com os seus ouvidos, tá? Inflamações do ouvido, tá? Objetos estranhos podem passar,
qualquer tipo de grão, poeira, terra, aquilo ali pode entrar nos ouvidos, nos olhos, na própria cavidade oral. Existem animais que já engoliram insetos, já se asfixiaram numa situação dessa. Então a gente tem que tomar bastante cuidado para evitar que o animal sofra esses malefícios. Então, levar cão para passear de carro e deixar ele pegar aquele vento todo não é uma boa ideia. Não, Alcineia, não é, porque a gente corre riscos, né? E se a gente puder evitar esses riscos, é bem melhor. De que maneira, então, o dono do animal pode levar ele para passear, doutor Silvio? Bem, pessoal, a gente pode utilizar as caixas de transporte em algumas situações. Em outras, a gente pode até levar no banco de trás, com o uso de cinto de segurança, que já tem, tá? Se não, poder levar no banco de trás com a supervisão de alguém e evitar, pessoal, que esse animal vá no banco da frente com a cabeça do lado de fora. Porque vai que ele se interessa por alguma coisa e a tendência dele é querer pular do veículo. E aí a gente pode ocasionar mesmo até o óbito do animal. Então é muito sério. Tudo isso que vocês estão vendo aí, as dicas que o doutor Silvio está passando, são realmente muito sérias porque é um comportamento comum de se ver. Bastante, bastante. Tá? Isso é uma questão até natural do cão. Ele tem a tendência a seguir o seu olfato. E como ele está passeando uma velocidade acima do normal para ele, ele vai conseguir absorver mais ainda partículas de odor no ar do que se ele estivesse simplesmente andando. A última recomendação para quem está nos assistindo, doutor Silvio, para não fazer mal para essas coisinhas tão fofinhas aqui. Pessoal, sempre levar no médico veterinário. Tá? A qualquer momento que você percebe que seu animal está balançando a cabeça, está tendo muito lacrimejamento nos olhos, está tossindo, leva no veterinário, que pode ter sido alguma dessas situações que pode ter acontecido com ele. Nada de passear com ele pegando esse vento maravilhoso no carro, né? De preferência não, pessoal. Como eu falei antes, se a gente puder evitar, é bem melhor. Ok, obrigado pelas dicas dessa semana. Semana que vem, doutor Silvio volta com outras informações importantes para vocês. Muito obrigada. Obrigado você. Bom, como vocês viram aí, nada de passear de carro com o cão, deixando ele pegar aquele ventinho pela janela. Faz um mal terrível, tá bom? Infelizmente, o nosso tempo acabou. O programa Referencial vai ficando por aqui. Lembrando que você pode também mandar sugestões ou participar. Basta telefonar para os números que estão aparecendo para você aí na tela ou manda um e-mail para programareferencial@hotmail.com. Fiquem com Deus, obrigada pela sua companhia e agora acompanhe os bastidores das gravações. Tchau! Fungando. Yes! Matou de primeira! Não gostei. Caramba! É a minha mordida aberta que tá me deixando sem palavras. Né? Programa Referencial. Oferecimento. Potiguar. O melhor em acabamento para o seu lar. Dalcar. Eu acredito. Faculdade São Luís. Educação superior de excelência. Loca Bem. Viajando com você. E a M Móveis. Móveis para escritório.